Hoje é 4 de fevereiro de 2020, uma terça-feira. O carnaval vem aí a partir de 25 e o escriba fica meio vendido. Recebeu de presente essa mini corbeia de flores, vai dar a uma bisneta para brincar o carnaval, se quando quiser. É lindo isso aqui. A menina vai ficar satisfeita. O escriba vinha vindo com o motorista pela Teodoro Sampaio ou pela Cunha Gago até chegar ao escritório e fica examinando as calçadas. Em primeiro lugar, mais mulheres do que homens, com certeza. E elas andam empertigadas pela rua, em posição quase militar, mas com certeza com a espinha erguida. A Ordem dos Advogados deveria chamar-se hoje Ordem das Advogadas, porque em São Paulo as inscrições de mulheres são 52% daquelas recebidas. As mulheres estão a nos vencer em todos os pontos. Num certo sentido, até ficamos satisfeitos, porque podemos trabalhar menos. Dizem os jovens que o problema todo é terem que dividir o uso das fraldas, a retirada dos pratos após o almoço e outras tarefas domésticas. Esse escriba, isso aí é viciado na masculinidade. Se tentar lavar uma xícara, quebra. Se for espetar um alfinete que nem existe mais na fralda de uma criança, a mulher já tira, porque vai machucar. Não constitui estabilidade, nem o estímulo, nem o costume dos antigos cavaleiros andantes da masculinidade. Faz parte. A propósito, esse escriba deixou de examinar as moças e os rapazes que passam pela avenida por onde o automóvel trafega e, preocupado com o resto, começou a olhar os mendigos. O Bolsonaro, que está aqui nesta página da Folha não, do Estadão. Do Estadão, porque a Folha omite, curioso, a Folha omite esta participação fotográfica. Só o jornal Estado de São Paulo noticia isso aí. MEC exige cabelo preso em escola cívico-militar. Se Bolsonaro quisesse fazer uma escola pública com os mendigos que o país tem, teria imensa possibilidade de mirtificar e multiplicar isso pelo país, porque a situação da mendicância em São Paulo e em outras cidades do país é trágica. Por que o presidente da República não institui uma escola
para os mendigos brasileiros. Daí não precisaria preocupar-se com a escolaridade dos meninos e meninas da nossa nação. MEC exige cabelo preso em escola cívico-militar. Este escriba olha a fotografia e vê essas moças, dá uma certa dose de alegria, mas aqui não há meninas, não. Aqui há moças, sim. Dir-se-ia moças para um escriturário ortodoxo do português. Dir-se-ia, existem aqui moças espadaúdas. É uma boa descrição. Moças firmes, fortes, bem nutridas, nenhuma delas com menos de 16 anos, quiçá, pela desenvoltura com que se põe, o presidente passando no meio e elas fazendo continência, a não ser que sejam pertencentes à polícia militar da cidade onde Bolsonaro esteve. Se assim for, muito bem. Se assim não for, devem ser militantes do Exército Nacional, porque há um tenente do Exército ali atrás. O escriba tem uma profunda reverência pelo Exército Nacional. Tem reverência e respeito. E gosta do vice-presidente Mourão. É Mourão o nome dele. O vice-presidente é simpático, alegre, razoável, tem uma boa comunicação e se dá muito bem com o povo em geral. Além disso, o vice-presidente é maçom. Maçom grosso não significa que este escriturário do direito penal e do processo penal, ou seja, não é não. Não é não, porque este escriba, desde menino, é libertário. Não se prende muito a determinações e mandamentos. É faltou daquela militância que, quando precisa fazer alguma coisa, essa alguma coisa deve ser solicitada com carinho. Um pedido, uma solicitação amável, porque se houver o poder de império na determinação, este escriba se enrista e fica muito irritado. Então, falar com este escrivão do direito penal é preciso solicitar. Solicito a Vossa Excelência, fica bem. Ou, por favor, se disserem faça, complica ainda hoje, aos 84 anos. Este escriturário não admite determinações. É vício de origem. A propósito, para terminar essa crônica e não se ir longe demais, o aprendizado deste escriturário de direito penal no Exército foi tragicômico, porque lá aos 17 anos o pai e a mãe deste escrevente de direito penal entenderam que ele precisava curtir a conveniência
de enfrentar a vida com os percalços de estilo. Então, faça o exército. Poderia livrar-se. Tinha alguns amigos lá fora que poderiam pedir para que ele fosse recusado, quiçá por ter pé chato. O mote daquele tempo era ter pé chato. Quem tinha o pé escalavrado no sentido de reentrâncias não poderia fazer o serviço militar. Quiçá, talvez, pudesse escapar. Mas pai e mãe exigiram: você vai fazer o serviço militar. E assim foi. A começar, uma fila de homens, de moços pelados, nus. E havia um índio. O índio, ele já vivia pelado, mas no meio daquela mocidade toda nua, ele não se sentiu bem. Foi uma risada geral. Começou assim. E, para não esticar a conversa, ao fim do ano, o escriba tinha um inimigo. Era um sargento, um sargentão. Qual era o nome dele? Tinha o mesmo sobrenome deste escrevinhador, Fernandes. E o sargento cismou com o soldado Leite e colocou o soldado Leite de serviço no dia 31 de dezembro. E este escrevinhador tinha uma namorada. Toda primeira namorada deve chamar-se Neuza. A Neuzinha, uma moreninha linda. E este velho escriba de direito penal e processo penal havia convidado Neuza a passar a meia-noite num lugar qualquer. Num lugar qualquer onde pudessem ter um pouco de tranquilidade. Neuzinha. Se quando Neuzinha ainda viver, com este escriba aos 84 anos por aí, deve ser uma senhora muito respeitável e respeitosa. Deve lembrar-se disso a Neuzinha. Mas o escriba não admitia que não pudesse ver a Neuzinha à meia-noite do dia 31 de dezembro. E foi a um japonês, alugou um smoking. Já se pensou um smoking adquirido ou alugado num brechó de japonês? Já não era mais negro, aquilo estava avermelhando. Parecia uma beca que o escriba tem aqui, salva de um incêndio. Depois, um dia desses, este escrevinhador conta a história. Acontece que o Paulo Sérgio foi ao brechó, alugou o smoking, colocou dentro da maleta e levou para a companhia. E à noite, enquanto estava de guarda, negociou com um companheiro que ficasse em seu lugar, pulou o muro do quartel. Pulou o muro do quartel de smoking e foi ver a Neuzinha. Voltou às 5 horas da manhã. E quando voltou às 5 horas da manhã, o quartel todo estava esperando por ele. E o soldado Leite de smoking ainda ficou detido
de smoking durante alguns dias. E a companhia toda ia ver aquela curiosidade na cela. Vamos ver o leite de smoking. Virou uma curiosidade doméstica durante muito tempo. Soldado Leite. Por causa da Neuzinha, da Neuza. Mas valeu a pena, como diz o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Esse sentido de liberdade faz com que o soldado Leite tenha uma aversão muito grande por essas almas persignadas. Não são crianças, não. É preciso que se explique. Essas moças são fortes, são desenvolvidas, são irtas, expressão bonita para o português. Estão a prestar continência. Continência ao presidente da República. É preciso saber-se de onde elas vêm e para onde elas vão. Porque se forem estudantes, já estão no pré-vestibular, são maciças, estão em posição de academia de ginástica. Essa foto que vai aí embaixo, por empréstimo, inclusive, do jornal Estado de São Paulo, se cobrarem, este escriba há de pagar com satisfação, desde que o custo seja moderado. MEC exige cabelo preso em escola cívico-militar. O cabelo dos garotos, o cabelo deve estar cuidadosamente arrumado nas meninas. Presos, mantidos penteados e bem apresentados. E as meninas com certeza não podem ser tatuadas. Isso vai criar um problema muito sério, porque meninas hoje gostam de ter uma tatuagem pequena, embora, mas é conveniente, é saudável. E há jovens, meninas por aí com tatuagens lindas. Inclusive, há em concursos à magistratura, uma ou outra candidata que precisa usar mangas compridas, porque os examinadores não veem com bons olhos aquelas rosas lindas que as meninas mandam tatuar. Parece que uma tatuagem hoje, num bom tatuador, costuma custar aí por volta de R$1.800 a R$2.000. Há bons tatuadores ganhando muito dinheiro, principalmente em São Paulo. E tatuagem posta é tatuagem que não pode ser destruída a não ser com raios laser, e fica a marca, com certeza. Cirurgiões plásticos consultados disseram isto a este escrevinhador do direito penal e processo penal. Enfim, o presidente Bolsonaro precisa explicar por que essas moças são tão polpudas, essa expressão que vem à cabeça do cronista hoje, polpudas. Essa expressão é de Mia Couto ou de Walter Hugo Mãe. São dois portugueses ou moçambiquenses ou angolanos cuja literatura tem penetrado no Brasil com muito sucesso. Este escriba lê tudo o que eles podem escrever sobre os temas, inclusive ligados à mocidade deles em Moçambique, em Angola e quejanos. Enfim, Bolsonaro, você explique por que essas moças são tão polpudas. Não são meninas, não são crianças, não. São moças avantajadas.
São moças de academia. São policiais militares, talvez, para fazer número, mas você precisa explicar. E o militar que está logo atrás de você precisa também. E elas fazem continência muito bem feita. São do ramo. Não são garotinhas, não. É preciso que você explique isso aí, posto nessa fotografia. E explicado por que este escriba tem uma implicância tão grande com o Exército, presidente da República, não é por causa do Exército em si, é por causa do sargentão e a lembrança da Neuzinha. Todo garoto que se preza deve ter a primeira namorada chamada Neuzinha ou coisa e tal. Dentro do contexto, vamos terminar a nossa crônica de hoje. Este estandarte aqui vai para a bisneta do escrevinhador, que não vai, evidentemente, aproveitar o carnaval, a não ser descansando num lugar qualquer. E la nave va!